Pai do Senhor Jesus, a todos vocês que estão participando do nosso canal no YouTube. Nós estamos estudando ao longo dessas semanas, nesse semestre, a história do livro, a história sobre Esther, o livro de Esther, e é, assim, maravilhoso, e a forma de Deus mostrar o seu amor pelo seu povo escolhido, o povo de Israel, os judeus. E a magnitude da mão de Deus, o poder de Deus, traz de toda a história. Não é elucidado o nome de Deus, mas a gente percebe que esse livro foi colocado num cânon sagrado, os livros inspirados por Deus, exatamente para mostrar a sua grandeza, o seu favor. Pano de fundo desse cenário, exatamente o reino Medo-Persa tinha dominado desde da Índia até a Etiópia, como dizem as Escrituras Sagradas no primeiro capítulo, e endossado depois em outros capítulos de Esther. Então era um reino muito forte e com uma pujança muito grande. Então mostra exatamente o poderio, a força que o rei Assuero ou Xerxes tinha exatamente nesse reino. Mais especificamente no capítulo 7 e 8, que é o foco dessa semana, objetivamente, começa exatamente a virada de uma situação em que o povo de Israel está condenado à morte por um decreto feito e pelo protagonismo de Amã, é o homem de maior confiança que Assuero tinha colocado sobre o seu reino. Ele era maior de todos os príncipes. Então, mediante a essa situação, Esther, ela promove assim, um jejum, né? E depois, por 2 vezes, convida o rei para 2 banquetes, exatamente com todo esse processo um pouco moroso, mas necessário para poder adquirir do rei a confiança que ela estava precisando, para poder fazer o seu pedido, que era exatamente de salvaguardar ou salvar ou tirar o povo desse decreto maligno, perverso, que o rei tinha assinado com seu sinete, tinha dado o seu aval e agora estava irrevogável. E que nesse momento, exatamente, ela consegue descortinar diante do rei e diante de Amã, num momento muito propício de um banquete, descortinar toda essa história maquiavélica que foi criada exatamente para dizimar ou para exterminar o povo judeu. Capítulos 7 e 8 mostram exatamente a virada e exatamente como Amã se sente em se deparar diante dessa situação que ele jamais imaginaria que Esther ia descortinar diante do rei exatamente o que ele estava tramando. O rei ficou realmente muito frustrado e teve que até tomar um ar lá no jardim para poder tomar a decisão dele, que foi a decisão de enforcar Amã na própria forca que ele tinha feito para Mardoqueu, o tio de Esther. Então, a gente percebe que Deus, ele promove os seus meios para livrar o seu povo. Mardoqueu, que era um homem sincero diante do Senhor. Mardoqueu não estava estribado, não estava confiando exatamente só no poder de Esther. Ele estava, com certeza, confiando no poder de Deus, que por alguma forma Deus iria prover exatamente a salvação para o povo judeu. Então agora, nós estaremos lendo algumas perguntas e respondendo de forma bem objetiva do que foi feito no Instagram da igreja.
A primeira pergunta que foi feita para nós foi: qual a descendência de Amã? Muito importante essa pergunta e tem tudo a ver com a trama exatamente da história. Amã, o texto fala claramente agagita. Então ele é da descendência de Agag, que era rei amalequita. Um povo de longe, há muito tempo já inimigo do povo de Israel. Um povo que odiava o povo de Israel. Isso vai passando de descendência a descendência, até chegando exatamente aqui. Esse enredo é feito em 470, 480 antes de Cristo. A outra pergunta feita foi: Amã não gostava dos judeus, e isso tinha um motivo específico? Acho que corrobora com a primeira pergunta, né, que foi elencada pela equipe de comunicação. Qual a descendência de Amã? E tem tudo a ver, exatamente. Não gostava dos judeus. Ele levou uma questão pontual, que Mardoqueu não se prostrava, não se inclinava diante dele. Era o único que não se inclinava à porta do palácio. Ele levou exatamente esse motivo pessoal a algo muito estrondoso, muito maior, que foi exatamente a dizimação do povo judeu. Então, realmente, sim, ele não gostava do povo judeu. E isso foi um motivo específico, foi um motivo mesmo. E a sua descendência, com certeza, ela pesa muito nesse contexto. Outra pergunta interessante aqui foi: qual o papel de Harbona na sentença de Amã? No capítulo 7, no versículo 9, no versículo 8, aliás, tendo voltado o rei do jardim, e exatamente transtornado da situação, que ele já tinha sabido a respeito de Amã, ainda vê Amã prostrado diante de Ester, ele pensou que Amã estava molestando a rainha. Aí foi exatamente a gota d'água quando ele saiu exatamente da onde ele estava. E ele disse: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Então, saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto na hora. Então aí entrou, no caso, esse Harbona que servia no Palácio Real desde a rainha Vasti, e ele disse: um dos eunucos que serviam diante do rei, em caso Harbona, eis que também a forca de 50 côvados de altura, mais ou menos 20 metros de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Então ele foi o caminho pelo qual Amã foi delatado do intento dele de construir a forca, orientado pela sua esposa e pelos seus amigos. Ele próprio morreu nela. Então isso foi algo assim fundamental para o fim de Amã. Uma das perguntas feitas foi: qual o papel de Mardoqueu na corte de Assuero após a queda de Amã? Ora, no capítulo 3, no versículo 2, no versículo 1, na verdade, diz assim: depois dessas coisas o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Não, esse era o papel de Amã. Depois, no capítulo 8, que também está na lição dessa semana, o rei tirou o anel que estava em Amã, que tinha tomado Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então, além de dar as propriedades de Amã para Mardoqueu e Ester, ele ficou no lugar de Amã, ou seja, sobre todos os príncipes, sobre os maiorais. Ele ficou sob o maioral de todos os príncipes do reino Medo-Persa, ou seja, uma virada totalmente da situação. O povo de Israel ficou nesse domínio, sendo exatamente representado aí por Mardoqueu e Ester. Mais uma pergunta aqui muito importante que foi feita, que diz assim: como a história de Ester destaca a importância da coragem e da fidelidade
em face da opressão e da injustiça. E o que isso pode nos ensinar sobre como viver em um mundo imperfeito? Uma primeira parte da pergunta é a importância da coragem e da fidelidade em face da opressão. A história destaca exatamente a fé de Esther e de Mardoqueu. Então, a fé é o elemento aqui chave para se ter coragem e fidelidade ao Senhor. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Eles não viam o futuro, mas eles creram que Deus seria capaz. Mardoqueu, por exemplo, falou isso: olha, não fique sabendo você, Esther, que se Deus não prover um livramento por você, virá de outra parte. Isso é fé. É o fundamento que nos dá coragem e que nos dá fidelidade para enfrentar as opressões e as injustiças. E o que esse texto, esse livro, pode nos ensinar sobre como viver em um mundo imperfeito? Viver conjugando fé e obras. Não só ter fé, mas também obrar, também realizar, agir sobre. Porque conforme o livro de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, discorre a respeito da fé. Sem obras, para nada aproveita. Eu quero destacar aqui rapidamente o versículo 22. Bem veis que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Então, eles tiveram fé, mas eles também agiram. Eles também pediram, Senhor, se prepararam, jejuaram. E as oportunidades que surgiram, eles aproveitaram exatamente em prol do coletivo, não em prol deles próprios, não em prol das suas próprias riquezas, deles se safarem. Mas eles também se preocuparam com o escape do povo de Deus, com a coletividade. Isso é um marco na história de Esther. Uma outra pergunta, a penúltima pergunta, diz assim: a atitude do rei em ir para o jardim do palácio após ouvir Esther é porque ele se sentiu traído por Amã? Ora, a Bíblia não fala exatamente o porquê dele ter ido para o jardim, mas a gente percebe claramente que foi um baque que o rei Assuero sofreu em ver, em sentir, pelas palavras de Esther, claramente, exatamente as intenções de Amã em destruir o povo judeu, que era o povo da rainha dele, da sua rainha. Então a gente percebe, ele está totalmente transtornado. Foi uma maneira que ele usou de não dar uma resposta imediata e sim pensar um pouco a respeito dessa situação. Ele foi para o jardim como que se fosse respirar um pouco, né? Antes de tomar qualquer atitude. Então eu percebo que o rei, ele era sóbrio, ele tinha uma certa sobriedade. Ele não era de decisão repentina. Mas ao voltar do jardim, ele se deparou com um quadro complicado, como já foi falado anteriormente. Realmente ele viu Amã totalmente prostrado diante de Esther, e é uma ironia, porque ele se sentiu incomodado em Amã não se prostrar diante dele. E agora ele está prostrado diante de uma judia, de uma mulher judia. Olha que ironia, né? Que coisa interessante. Mas o Senhor faz isso acontecer. O Senhor que promove esses momentos para engrandecer o seu nome e para que o inimigo veja que Deus é poderoso e maravilhoso. Uma última pergunta aqui. A estratégia de Esther na forma de fazer seu pedido ao rei foi o ponto-chave para o caminho de vitória? Olha, o ponto-chave foi o Senhor. O ponto-chave é Deus no controle de tudo. E usando o homem, aqui no caso, um homem e uma mulher, Mardoqueu e Esther. Esse processo todo foi longo, não foi de imediato.
porque ela estava em terra estranha. Então ela foi selecionada para ser rainha. E não se podia mostrar-se ao rei assim, de qualquer maneira. Tinha que, para se mostrar ao rei, tinha que ele estender o cetro para que a pessoa pudesse falar ao rei, vir ao rei. Se não acontecesse isso, a pessoa estava condenada à morte. Então já é um baque muito grande para Ester ter esse aspecto do reino Medo-Persa. Mas ela creu, ela confiou. E ela fez esse processo todo do primeiro banquete para convidar para o segundo banquete. Toda essa postergação, a gente percebe que foi para adquirir do rei uma curiosidade do que ela estava querendo, porque ele chegou a prometer a ela até metade do seu reino. Ou seja, o afeiçoamento de Assuero por Ester estava claro. Uma coisa que o homem gosta numa mulher é exatamente essa questão do mistério, né, a ser revelado. E ela usou dessa estratégia para poder obter exatamente do rei a atenção em um momento muito propício para poder fazer o seu pedido, que era de revogar a lei dos Medo-Persas em favor do povo de Israel, em favor do povo de Geu, em favor do povo judeu, para que exatamente aquela lei fosse posta por terra, colocada por terra. Isso não foi possível, porque a lei dos Medo-Persas era irrevogável. E depois, nas próximas lições, nós vamos ver exatamente o que se sucedeu para que o povo de Deus vencesse. Mas termina o capítulo 8 exatamente com a forma de Deus agir, a forma que Deus dá através de Mardoqueu, o poder que era de Amã vai para Mardoqueu, e Mardoqueu então tem condições de formalizar uma lei selada pelo rei para que desse ao povo judeu capacidade para se defender e lutar contra os seus inimigos. E é o que propiciou exatamente a vitória, e nas próximas lições a gente vai ver exatamente quanto que o povo de Israel ganhou com isso. Esse é um trabalho pioneiro feito pelo Departamento de Comunicação da Igreja em Acarias, e eu quero motivar a todos vocês a estudarem a Palavra de Deus. Esse periódico, Estudando a Bíblia em Classe, ele é maravilhoso. Ele é feito para nós. O Senhor tem usado o pastor Manuel Moreira da Silva, que é o nosso escritor da obra, para nos trazer lições maravilhosas para o nosso enlevo espiritual. Então, eu peço a todos vocês que estudem. Estudar é importante. E coloca lá na caixinha, no Instagram, as suas perguntas. Vai ser muito importante para alimentar esse trabalho, para que os nossos professores aqui peguem essas perguntas e possam elucidar e motivar cada vez mais você a estudar. Essa é a ideia, esse é o propósito, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.